Abram as suas Bíblias em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Todos acharam? Verso 11 ao verso 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Aí perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então disse-lhe Jesus: Maria. Aí ela se voltou e disse em hebraico: Mestre, o Rabone. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena correndo e foi anunciar aos discípulos: viu o Senhor Jesus, e contava que o próprio Jesus tinha lhe dito aquelas coisas. Nosso título do sermão hoje: Senhor, és tu? Por que esse título? Esse título diz respeito a uma mulher pecadora, uma mulher que viveu mais de 2000 anos antes de nós mulheres, uma mulher que não tinha liberdade como nós temos hoje. Ela não era uma mulher feminista que saía por aí gritando, alardeando. Ela não era uma mulher mandona, porque naquela época não existia nada disso. Ela está anos-luz de nós. Hoje a mulher tem todo o privilégio. Hoje a mulher pode trabalhar, ser a chefe da sua casa. Hoje ela estuda, ela faz faculdade. Hoje ela está quase que em número maior de que homens nas faculdades. Hoje a mulher tem privilégios. E naquela época não havia privilégios para as mulheres. Para vocês terem uma ideia, os judeus daquela época, ou todos os homens daquela época, do mundo, eles tinham a mania de que eles dormiam num divã, acolchoado com penas de animais, ou com as lãs das ovelhas. Eles dormiam em cima de um colchado sobre o divã, e as mulheres se deitavam em tapetes como aquele que vocês viram no chão. Era ela quem tinha que levantar primeiro, abrir as portas, preparar todo o lanche, tudo certinho. Depois ia para os seus afazeres, quando o marido chegava na hora certa. E se o marido enjoava da mulher, a lei judaica permitia que ele mandasse embora. Que direitos? Que direitos tinham as mulheres daquele tempo? Hoje nós estamos bem. Não por causa de nossos direitos, mas porque nós fomos criados iguais, um pouquinho menor do que os homens, a altura quase de seu coração, para que nos amássemos, tivéssemos cuidado um com o outro. Então essa Maria era irmã de Lázaro e também de Marta. Acontece que um dia ela era muito bonita. Um dia, aos mais ou menos 16, 17 anos,
ela saiu chamada para a casa de um tio deles, que era muito rico. E ela foi na sua casa. Lá chegando, o tio então conseguiu induzi-la a dormir com ele. Então ele praticamente fez um estupro, porque em sã consciência, não, ela não conhecia nada. Ela era uma jovenzinha ainda. Isso é para nós conhecermos quem era Maria. Isso dizem os historiadores, não está escrito na Bíblia, mas o Senhor vai te confirmar alguma coisinha. Ele então chamava-se Simão. Tio, ele tinha a obrigação de zelar por ela, mas ele não fez isso. Naquela época, quando as virgens eram possuídas, quem era culpada era a virgem. Ela era apedrejada. Só que ficava-se sabendo o nome de quem tinha feito aquilo. Mas Simão era muito rico. Ele não queria que o nome dele ficasse envolvido naquilo. Estratégico ele, né? Então ele disse para ela: você vai para casa, não vai contar nada disso para ninguém, que eu não quero que meu nome seja envolvido. Ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, Lázaro e Marta ficaram sabendo por ela o que tinha acontecido, porque ela estava chorando muito. E depois que ela contou aquilo, ela pediu por favor para não falarem nada com o tio, senão a reputação dele estaria destruída. Só que as pessoas ali do lugar começaram a perceber que Maria estava diferente. Não tinha mais aquele rosto puro de virgem. E ela começou a se sentir incomodada. E ela começou a pensar: quer ver que já descobriram tudo? Mas ninguém tinha descoberto nada. Seus irmãos guardaram o segredo. Mas a sua irmã dominava. Por causa disso, de guardar esse segredo. Ligando as duas coisas. Lembram-se de quando Marta falou para Jesus: Senhor, por favor, manda Maria me ajudar. Ela fica aí toda folgada, sentada aí. Eu estou cuidando de tudo na casa, preparando alimento para todo mundo aqui. Porque Jesus tinha sido convidado a estar com eles lá. Olha só, o domínio de Marta sobre Maria era evidente. Maria não suportou muito tempo as grosserias, as palavras que a sua irmã lhe falava, de recriminação, de admoestação. Você poderia ter fugido, você poderia ter gritado, você isso, você aquilo. Depois do acontecido, todo mundo já tinha previsto, né? Não existe um provérbio assim? Chama-se assim: depois do acontecido, todos o tinham previsto. Eu falei para você, eu disse que ia acontecer isso, eu falei para você falar, não é verdade? Mas as coisas acontecem. Maria então se sentiu coagida a sair de casa. Ela saiu, Maria Madalena. Ela saiu de casa e ela foi o quê? Para a prostituição. A prostituição naquele tempo não era em casas, não era nesses lugares por aí, não era nas boates, nesses lugares que os jovens costumam ir. Não. A prostituição naquele tempo, a mulher colocava um véu sobre a sua cabeça, certo? Era um véu preto. Ela colocava e ela se assentava na beiradinha do caminho. E ali ela ficava se oferecendo aos homens sem falar nada. Os homens já sabiam que ela era uma mulher prostituta. Imagine a dor dessa mulher, tendo que sair pelo mundo, jovem ainda, deve ter suportado 1 ano, 2 anos ali. Entre 19 e 20 anos, saiu pelo mundo. E ali ela foi e se enfornou cada vez mais na prostituição. Ela precisava ser mantida. Ela precisava comer, né? Ela precisava ter um lugar para ficar. Os comentadores, eles não dizem, os historiadores não dizem se ela tinha uma casa para ficar. Só dizem que ela precisava se sustentar. E por isso ela caiu na prostituição. A mais degradável das profissões daquele tempo. Hoje em dia,
Você vê nos meios televisivos que a prostituição hoje não é considerada nem pecado, né? As TVs, as novelas, todas falam isso, é muito bom. Beleza, além do fato de outras coisas que estão acontecendo na televisão, em filmes. Tudo isso é uma imposição para não haver racismo, diferença de pessoas. Muito bem. Maria Madalena ficou ali até que um dia ela ouviu falar de Jesus, mas não foi ao encontro dele. Essa mulher que eu estou descrevendo para vocês foi a mesma Maria que mais tarde foi lá naquele banquete na casa do seu próprio tio, aquele que a tinha violentado. Jesus estava ali sentado, não lhe foi dado água a lavar os pés, nem as mãos, nada. Ele foi ao banquete na casa de Simão. E Maria então entrou ali, passou no meio de todo mundo, porque ela agora era uma prostituta, ela podia fazer o que ela queria. Ela passou ali na frente e foi ungir os pés de Jesus. Mas não vou me parar aqui. Eu vou dizer o seguinte: o meu caráter, o seu caráter, tanto de homens como de mulheres, Deus sabe, Deus vê, Deus muda tudo no seu tempo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. As bênçãos vêm sempre no tempo de Deus, porque Ele sabe tudo. Não adianta a gente questionar. Muito bem. Então, os judeus, um dos judeus, combinou com o outro o seguinte: eu vou lá ficar com a Maria, e depois vocês vão pegar em flagrante, e assim que ela for apanhada, vocês irão apedrejá-la. Vocês vão apedrejar. Aí nós vamos culpar Jesus, vamos pegar Jesus em alguma coisa. Olha como eles eram satânicos. E usaram Maria Madalena para aquilo. Aí chegaram correndo, Jesus estava ali na areia, e chegaram correndo e trouxeram Maria, jogaram aos pés de Jesus. Conhecemos a história. Jesus ficou fazendo o quê? Olhando para Maria? Dizendo alguma coisa para ela? Não. Ele ficou simplesmente escrevendo os pecados daqueles homens ali no chão. Simão não estava presente. E todos se afastaram, e Jesus perguntou para a mulher: ninguém te condenou? E falou para ela. Ela disse: não, Senhor, ninguém, com a cabeça baixa, esperando a morte, o início das pedradas. Ela olhou para os lábios: Senhor, ninguém. Jesus disse: não, também eu não te condeno. Vai e não. Sempre tem aquela vírgulazinha que ela falou hoje na nossa classe. Vai e não peques mais. Essa mesma Maria, ela foi então agora ali com Jesus durante mais ou menos um pouquinho só de tempo. Ela continuou ali na sua vida, mas resolveu, dentro de um mês mais ou menos, ela resolveu voltar para a casa dos irmãos Lázaro e de Marta. E voltando para lá, sua vida tinha sido totalmente modificada por Jesus, e passou a ser o quê? A seguidora de Jesus, direto e reto. Onde Jesus ia, ela ia. Havia uma diferença de Maria com as outras pessoas. A diferença que Maria tinha é que Maria, ela amava Jesus. Ela sabia que Jesus morreria pelos pecados de todos. O Espírito Santo havia revelado isso a ela, para Maria. Não havia revelado a nenhuma outra mulher, a não ser para sua mãe, quando ele nasceu, e a sua mãe acompanhando o seu ministério aqui na terra. Em todos os evangelhos, vocês veem essa referência a Maria Madalena. Vocês podem ver, em Mateus 28, de 1 a 10, fala de Maria. Marcos 16, de 1 a 10. Lucas 24, de 1 a 12. E São João, capítulo 20, de 11 a 18. Mas João é o que realmente fala exatamente o que aconteceu
no dia da ressurreição de Jesus. Maria e outras mulheres então foram preparar os aromas para ungirem o corpo de Jesus. As mulheres que seguiam Jesus, inclusive Joana parecia que era esposa de um oficial, governador, não sei, do rei. E ela seguia Jesus, aceitou Jesus. E no dia que Jesus morreu, foi enterrado, Maria estava ali aos pés da cruz, até que trouxessem tudo, chorando. Maria sabia que ele era o Salvador. Aquela Maria prostituta, aquela Maria a quem ninguém dava nada, que não valia nada, a quem todo mundo desprezava. Nem para Marta foi revelado isso, nem para Lázaro. Então o que Maria fez na sua vida? Conta-se aqui uma história de que Maria, ela foi repreendida gentilmente, às vezes não gentilmente, por grandes teólogos. Por quê? No dia da ressurreição de Jesus, ela esqueceu. Ela não viu quem era Jesus. Ela não sabia. O que nós lemos aqui? Ela disse: Senhor, se o Senhor é o jardineiro e pegou o corpo dele, diga onde enterrou, me dê para mim. Mas ela estava com o rosto totalmente molhado de lágrimas. Onde eu quero chegar? Assunto que vocês já conhecem de sobra, de Maria Madalena? Não. Eu quero chegar a nós hoje. Nós mulheres hoje. Homens, mulheres. Eu quero chegar a um ponto definitivo. E sabem qual é esse ponto? Esse ponto é a não total confiança em Jesus quando nos angustiamos, quando choramos e quando perdemos o foco das coisas que deveríamos ver e ouvir. Queridos, as lágrimas nos impedem de ver Jesus. Naquele dia, ali no sepulcro, Maria foi a primeira que chegou com os alunos. Ela era de madrugada. Ela chegou de madrugada. Todos os outros estavam dormindo. Ela chegou primeiro, foi. E ela pensou: quem que vai remover essa pedra? Chegando, ela já viu a pedra removida. Era de madrugada. Jesus já havia ressuscitado. Quem que ela viu lá? Os dois anjos. Você está procurando quem vive no meio de mortos? Não está aqui. Então ela se voltou para trás para dizer aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, que não estava morto. Eles poderiam pensar que era uma mentira dela, aquela mulher que tinha tido uma má reputação. Dizem que quando se mancha a reputação fica para sempre, né? Mas Jesus não é assim. Ele passa a mão sobre mim, sobre você, e limpa a nossa reputação, limpa a nossa alma. Ele nos deixa sãos, felizes e contentes. Isso é que importa. Maria agora, então, ela chega, prestou muito mais atenção nas últimas horas da vida de Cristo. Ela ouviu quando Jesus disse para João e para Maria, mãe dele: eis aí a tua mãe, João. Mulher, eis aí o teu filho. Ela tem isso, ela não viu, ela viu. Ela não saiu dos pés da cruz de jeito nenhum. Em nenhum momento ela saiu dali. Ela só foi à noite porque Jesus tinha sido enterrado. E no sábado guardou o mandamento conforme Deus nos manda. Qual é a diferença entre ela e entre nós hoje, que somos líderes de igreja? Que somos líderes nos nossos lares, líderes mães, líderes avós, somos líderes, temos que cuidar da educação de nossas crianças. Ela nunca teve um filho. De acordo com os historiadores, ela morreu sem ter filhos. Agora vejam bem, aquele que a perdoara, aquela mulher de má fama, foi a única que prestou atenção em todos os últimos momentos da vida de Cristo.
Posso perguntar uma coisa para vocês? Vocês se lembram quais foram as primeiras palavras de Jesus quando estava crucificado? Alguém se lembra? Dá para lembrar? Foi crucificado, foi pendurado, a cruz foi fincada com violência no chão, onde as suas mãos se rasgaram. Perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como que será a nossa vida como mulher hoje? Nós temos o dom de perdoar? Temos o dom de amar? Não é aquele amor sexual que eu estou falando. Eu estou falando do amor entre irmãos, do amor ágape de Deus. É isso que eu estou falando, é que esse amor infinito. Maria, aquela mulher, foi um exemplo para a sociedade de hoje e vai continuar sendo. Por isso, ela está relatada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Que coisa linda! Que homenagem maravilhosa que Deus prestou, Jesus prestou à mulher. E assim que ela viu que já era de madrugada, quem prestou atenção, eu vou ressuscitar no 3º dia, foi apenas Maria. Nem os discípulos perceberam. Ninguém sabia. Esqueceram. Correram de medo. Pedro negou Jesus. Saiu correndo. Judas Iscariote se enforcou, entregou a Jesus. E os outros discípulos fugiram de medo. Para quem Jesus apareceu primeiro depois da ressurreição? Para Maria. Ela não olhou para trás, pensou que era o jardineiro, mas ela estava com os olhos lotados de lágrimas. E às vezes, muitas vezes, mulheres, nós temos um problema e nós choramos muito, esquecemos de recorrer a Deus, porque é Ele quem resolve os nossos problemas, não somos nós. Quantas vezes nós queremos tomar um problema nas nossas mãos e vamos resolver esse problema? Tem que ser do meu jeito. Não, é do jeito de Deus. Jesus teve o tempo certo, o tempo dele, para que Maria Madalena fosse liberta dos demônios da prostituição e outras coisas. Maria Madalena, a mulher exemplar, foi a única dos seguidores de Jesus daquele tempo que prestou atenção no que ele falava: eu vou morrer, mas vou ressuscitar no 3º dia. Sabe o que nós lembraríamos hoje? Uma mulher de má fama. Não existe discriminação racial em nada, nem em ninguém. Jesus tirou esse costume dos judeus. Nós estudamos agora em Lucas isso. Não devemos menosprezar ninguém. Quem aqui que não tem pecado? Pode se levantar e me jogar uma pedra. Eu não tenho pecado? Posso me levantar, jogar uma pedra em vocês? Jogar pedras agora significa o quê? Falar mal, desprezar, odiar, ser indiferente. Nós temos que ser unidos e irmãos em Cristo Jesus. Ela tinha todos os problemas do mundo, mas ela tinha todas as soluções. E as soluções que ela tinha, era Deus quem lhe dava. E aquela mulher de madrugada acordou, não tinha despertador, acordou, ela foi, não lembrou, não posso dormir muito, Jesus vai ressuscitar, eu preciso ir lá. Preparou os ungüentos, ela como as outras mulheres. As outras mulheres foram um pouco mais tarde. Alguns evangelhos dizem que ela foi com uma outra mulher, mas não se sabe. Eu achei o relato mais perfeito, foi de João, capítulo 20.
E quando ela chega, o que acontece? Pedra removida. Ela viu 2 seres vestidos de branco sentados lá dentro. Então ela saiu. Ela era proibida de entrar em lugares assim. Lembra-se que os judeus não podiam tocar em morto e nada assim, que era imundo? Ela não podia nem tocar num túmulo. Mas ela então olhou e viu 2 homens vestidos de branco, diz o apóstolo João. Homens, eram anjos que tinham vindo. Acorda, Jesus, teu pai te chama. E Jesus ressuscitou, os guardas caíram mortos lá. Voltemos a Maria. Ela ali agora chega olhando e chora, e chora, e chora, e ela não enxerga mais nada. O que ela enxerga agora? Só a sua dor, só o seu medo, só a sua confusão. O diabo tentou confundi-la ali. Você acreditou que ele ia ressuscitar? Acreditou? Cadê ele? Onde ele está? Mas então Maria ainda se enche de esperança e chorando se vira para trás. Se vira para trás para ir embora. Porque ela pensou em de repente ela vê aquele homem alto, mas era Jesus já glorificado. Ela não o reconheceu. Mas ela poderia reconhecê-lo. Por que ela conseguiu reconhecer a Jesus? Quando ela disse: você é um jardineiro, por favor, me diga onde você pôs o corpo de Jesus, eu vou buscá-lo. Aí, quando Jesus disse: você está procurando o quê? Falou numa voz normal. Mas de repente, a maneira como ele se dirigia a ela e aos outros, aquele jeito de amor, de afeto na voz, de carinho. Vocês perceberam como eu li a história aqui? Ela disse simplesmente, Jesus, ela ouviu simplesmente, quando aquele homem que ela julgou ser um jardineiro, Maria, com carinho, com amor na voz. E quando ela ouviu aquela voz, imediatamente ela reconheceu que era Jesus. Eu e você, muitas vezes já vimos que estamos chorando, estamos angustiados, estamos com problemas, estamos com dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho, mas a primeira coisa que nos ocorre qual é? Chorar, lamentar, se desesperar. Jesus quis mostrar para Maria que a fé não é feita de lágrimas. A fé, ela é feita de confiança. A fé, ela é feita de poder. Esse poder que Jesus nos dá. Comentamos na classe, Senhor, aumenta-nos a fé. Como Deus pode aumentar a minha, a tua fé? Se eu não me relaciono muito intimamente com Ele. Júlio, muitas vezes Jesus diz não para você. Espere um pouco, ou então sim. E nós não queremos a nossa hora e o nosso momento. Mas Maria, quando ouviu aquela voz maravilhosa, tocou o coração, as lágrimas secaram e ela disse, mestre. Quando foi para tocar Jesus, Jesus disse o que para ela? Lembra-se disso? O que Jesus falou? Não toque em mim, por quê? Ainda não subi para meu Pai, para prestar contas de tudo que Ele já tinha feito pela humanidade. Vai apenas e fala para os meus irmãos. Ela não falou os discípulos, Ele não falou os discípulos. Várias traduções eu li os meus irmãos, Jesus considerando seus discípulos como irmãos. Vai lá e diga para eles que eu ressuscitei dos mortos e que eu ainda os verei. Queridos, que maravilhosa esperança temos eu e você na nossa vida de pecado miserável, na nossa vida aqui no mundo que não temos nada. Às vezes não temos emprego, não temos comida, falta-nos o pão, os filhos estão pedindo. Eu estou dizendo que eu já passei por isso também, quando criança, depois quando adulta. A Maria que há em todos nós, nas mulheres e nos homens, não podem chorar. Se chorarmos, perderemos a fé, perderemos a visão e não vamos ver Jesus nos dizendo,
Paula.